Quantas pessoas vivem a vida inteira sendo apenas o que esperam delas? Na frente dos outros, um rosto tranquilo, um sorriso educado, um papel bem ensaiado. Mas quando a noite cai, o silêncio revela um estranho. E a pergunta ecoa na mente: quem sou eu, quando ninguém está olhando? Há quem passe anos interpretando papéis, moldando falas, ajustando o tom, silenciando dores. Só para caber num lugar onde não pertence. Só para manter uma imagem que nunca foi real. Essa máscara tem nome. E Carl Jung a chamou de persona. Mas será que ainda é possível encontrar o verdadeiro rosto por trás dela? No vídeo de hoje, vamos aprofundar um dos conceitos mais sutis e perigosos da psicologia junguiana. A persona, ou como Jung definiu, a máscara social que construímos para sobreviver no mundo. Mas quando essa máscara deixa de ser proteção e se torna prisão? Vamos entender como essa identidade construída interfere nos nossos relacionamentos, escolhas e até no sentido de quem somos. Porque se a sombra representa o que escondemos de nós mesmos, a persona é o que fingimos ser para o mundo. Agora me diga uma coisa. Você sente que está sendo quem realmente é, ou quem o mundo espera que seja? Porque, como disse Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Então agora pense comigo. Se tudo o que mostramos aos outros é cuidadosamente filtrado, sorrisos, opiniões, até sentimentos, em que momento essa máscara se tornou o nosso rosto? Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo quando parecem estar bem. Vivem rodeadas de aplausos, mas desabam no silêncio. Olhando no espelho, enxergam apenas reflexos, não identidades. Mas essa desconexão não acontece por acaso. Ela é o resultado de anos alimentando uma imagem. Enquanto o verdadeiro eu, lá dentro, sufoca. E é exatamente aqui que a filosofia junguiana nos oferece uma chave. Vamos desvendar como a persona se forma, porque ela existe, e o que acontece quando ela domina a nossa vida. Este não é um vídeo para reforçar máscaras. É um convite para questioná-las. Vamos juntos. Mas, o que é a persona e por que ela nasce? A persona, para Jung, não é algo falso por natureza. Ela nasce como uma necessidade legítima. Desde cedo, aprendemos que nem tudo o que sentimos pode ser dito, nem toda emoção pode ser mostrada. Aprendemos a sorrir quando estamos com raiva, a dizer está tudo bem quando o mundo está desabando por dentro. Essa adaptação cria a nossa persona, uma máscara social moldada para nos proteger, pertencer e sobreviver nos grupos aos quais queremos fazer parte. Ela é como uma armadura, permite que a gente funcione no mundo sem mostrar todas as fragilidades. Mas aqui começa o problema. Com o tempo, essa armadura se torna apertada, tão rígida que não conseguimos mais tirá-la, e esquecemos até como é viver sem ela. E pior, começamos a acreditar que essa máscara é quem somos. Quantas pessoas se perderam nisso? Quantas construíram carreiras, casamentos, amizades inteiras baseadas em uma identidade, criada apenas para ser aceita? Será que isso não explica o vazio que tantos sentem, mesmo quando parecem ter tudo? Talvez seja porque, lá dentro, uma parte essencial de quem são nunca teve permissão para existir. Jung escreveu: a persona é aquele sistema de adaptação que o indivíduo apresenta ao mundo exterior, mas ela nunca deve ser confundida com o eu real. E é aí que mora o perigo. Quando confundimos a persona com a identidade verdadeira, nos afastamos da essência e mergulhamos em um papel, como atores esquecidos de que estão num palco. E você? Já sentiu que estava interpretando um papel? Já se pegou sorrindo para evitar o conflito, mesmo sentindo algo completamente diferente?
Essa é a hora de começar a olhar para isso com mais honestidade. E a pergunta que fica é: o que acontece quando vivemos tanto tempo sob uma máscara, que já não sabemos mais quem somos sem ela? É isso que vamos explorar no próximo tópico. E quando a máscara se torna prisão e pagamos um preço de viver apenas como persona? A persona começa como proteção, mas com o tempo, pode se transformar na nossa cela mais bem decorada. Quando se vive apenas na superfície, tentando corresponder às expectativas externas, seja da família, do trabalho, da sociedade, vai se perdendo o contato com o que realmente pulsa por dentro. É o preço invisível da aceitação social. Engolir a raiva, reprimir o desejo, suprimir a dor e vestir a fantasia de equilíbrio. Quantas vezes a frase "preciso manter as aparências" foi dita como um mantra? Quantas vezes o medo de ser rejeitado falou mais alto do que o desejo de ser verdadeiro? E qual a consequência? Ansiedade sem nome. Sensação de estar desconectado. Uma angústia silenciosa que consome por dentro, mesmo com a vida aparentemente em ordem. Jung alertava para isso com clareza. A persona só se torna perigosa quando o indivíduo acredita que ela é sua verdadeira essência. E é aí que muitas pessoas adoecem emocionalmente. Vivem no automático, em papéis que não escolheram conscientemente. São médicos que queriam pintar. Pais que nunca se autorizaram a falhar. Mulheres que vivem o papel da forte enquanto desmoronam sozinhas. O grande perigo da persona não é usá-la. É se identificar com ela a ponto de esquecer quem está por trás. E isso traz uma pergunta profunda, que só cada um pode responder. Quem sou eu, quando ninguém está esperando nada de mim? Se essa pergunta te provoca, te toca, escreva essa frase. Estou pronto para tirar a máscara. Às vezes, só de admitir, algo dentro de nós já começa a mudar. No próximo tópico, vamos entender como começar a separar a máscara do rosto e dar espaço para o verdadeiro eu emergir. Porque viver sem persona é impossível, mas viver apenas por ela é insuportável. Agora, vamos entender como encontrar o eu real por trás da persona pode ser um caminho de coragem. Separar-se da persona não é abandonar a vida social. É deixar de ser refém dela. Jung não sugeria destruir a persona, mas sim, reconhecer que ela é apenas uma parte da psique, não a totalidade de quem somos. A persona é útil, necessária. Mas o problema começa quando ela ocupa o lugar do eu. A jornada, então, é de diferenciação. E isso exige coragem. Coragem para se olhar sem filtros, para admitir contradições, para aceitar partes que foram ignoradas por anos. Não se trata de encontrar a sua essência como algo perdido num lugar distante. Trata-se de lembrar-se dela, daquilo que foi silenciado por medo de não ser aceito, dos desejos sufocados, das opiniões engolidas, da voz interior que ficou pequena diante do aplauso externo. Talvez o verdadeiro eu esteja na arte que você nunca teve tempo de fazer, na conversa sincera que nunca teve coragem de ter, na liberdade de dizer não quando a máscara diria sim. Jung dizia: tornar-se consciente de si mesmo é um processo doloroso, mas profundamente libertador. E é exatamente isso. Autenticidade não é a ausência de dor, é o preço da liberdade. Por isso, não se trata de viver sem persona, mas de usá-la como uma ferramenta, e não como uma identidade. Porque, no fim das contas, o mundo pode até se encantar com a sua máscara, mas só quem ama o seu eu real pode verdadeiramente te enxergar. Agora, para reforçar, escreva lá nos comentários: quero viver como quem sou, não como esperam que eu seja. Sua voz tem poder. Sua verdade tem valor. Viver por trás de uma máscara pode proteger, mas também aprisiona.
A persona foi feita para o palco. Mas o coração humano só encontra paz no bastidor da verdade. Na filosofia junguiana, tornar-se quem se é, de fato, não é um luxo. É um ato de coragem. Coragem de tirar a armadura e permitir que o eu real respire. Mesmo que tremendo. Mesmo que imperfeito. Porque só quem se permite ser autêntico, tem chance de ser inteiro. Então, se esse conteúdo tocou algo dentro de ti, deixa um like para que mais pessoas encontrem esse caminho. E se sente que essa jornada faz sentido, inscreva-se no canal. Estamos apenas começando, e os próximos passos vão te levar ainda mais fundo. E lembre-se, Carl Jung falou, o maior desafio da vida é ser quem se é, num mundo que insiste em nos dizer quem devemos ser. Está pronto para continuar essa jornada? Os vídeos que estão aparecendo aqui ao lado são partes importantes dessa mesma viagem interior. Clica em algum deles e continua comigo. A cada passo, a máscara pesa menos. E o verdadeiro eu começa, enfim, a respirar.